Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que bom poder estar aqui com você mais outra vez. Como diz o outro, depois de um longo e tempestuoso inverno, a gente retorna. Mas que bom estar aqui, poder compartilhar junto com você a palavra de Deus, também para o meu coração e o teu coração. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Como é fácil nós nos desviarmos de Deus. Muitas pessoas às vezes estão na igreja e talvez nem se dão por conta que estão longe de Deus. Nós acostumamos muitas vezes ser religiosos. Estar na igreja é uma coisa. Você sentir a sensibilidade do Espírito e a presença de Deus ainda na tua vida a te tocar é bem outra. Quando Cristo, através do anjo, fala isso ao servo da igreja, que é João, que está na ilha de Pátimo, o João estava escrevendo exatamente a uma igreja que se dizia estar praticando as boas obras, a uma igreja que se dizia estar servindo a Deus, a uma igreja que achava que estava fazendo grandes coisas, mas de repente vem a mensagem de Deus por um anjo e diz que ele tinha algo contra aquela igreja. Ele disse: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a essência do cristianismo. Vocês abandonaram aquilo que é essencial na vida de um cristão. E ele ainda fala mais. Ele chama aquela igreja ao arrependimento. Ele diz: arrependa-te, volta às práticas das primeiras obras. Quantas vezes nós estamos distantes de Deus, pensando que estamos próximos. Muitos discípulos dele também pensaram assim. Por exemplo, Filipe. Uma vez Jesus estava com seus discípulos e ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E de repente Filipe, que andou com ele 3 anos, disse: Senhor, mas como que nós podemos saber o caminho? Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e agora vocês me perguntam onde é o caminho, quem é o Pai? Quantas vezes nós andamos com Deus, mas nós não sentimos mais a presença de Deus? Quantas vezes nós dissemos que estamos indo à igreja, que nós servimos Deus, mas nós não sentimos mais a sensibilidade do Espírito Santo? Uma vez Jesus estava indo a Jerusalém e teve que passar por Samaria. E ao passar por Samaria, já era noite, os discípulos ali adentraram, pediram pouso, um lugar para Jesus passar a noite e pernoitar.
A Bíblia diz que os samaritanos não receberam Jesus, não aceitaram, não ofereceram pousada para Jesus. O João, todo indignado, falou assim: Senhor, manda fogo, quer que nós mandamos fogo do céu para que consuma esses samaritanos? Imagina o João de todos os apóstolos foi considerado o apóstolo do amor. Aquele apóstolo que sempre quando alguém esbravejava, ele estava lá dizendo: calma, meu irmão. Aquele apóstolo, quando todos os outros já estavam aquecidos, às vezes, numa raiva ou em qualquer outra situação, o João era aquele que acalmava os ânimos. O João era aquele que trazia brandura. O João era aquele que passava a mão. O João era aquele que conversava, era aquele que caminhava uma milha a mais. E de repente agora o próprio João diz assim: Senhor, tu quer que nós mandamos fogo do céu e consumamos esses samaritanos? Jesus vira para eles assim, até certamente espantado, e diz assim: escuta, mas qual é o espírito que está dentro de vocês? Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes você diz que você é crente, que você vai à igreja, que você ora, que você sobe o monte, que você jejua, que você é dizimista, mas dentro da tua casa tu não consegue segurar a língua. Quantas vezes você diz que tu faz isso, mas aquilo na igreja, mas quando alguém aproxima de você, tu não consegue controlar os teus ânimos. Aí Jesus pergunta assim: escuta, meu irmão, qual o espírito que está dentro de você? Você não diz que é meu discípulo? Você não diz que me serve? Onde está a prática do cristianismo? Era isto que Jesus estava dizendo à igreja. Ele disse: arrependa-te, volta ao primeiro amor, volta às práticas das primeiras coisas. Ele mandou se arrepender. O que é arrependimento? Nós podemos entender que arrependimento envolve descartar o passado e começar tudo de novo. Voltar às raízes e expor a elas como o verdadeiro caráter da pessoa. O que isso quer dizer? Arrependimento quer dizer que quando tu fez algo, você ter a consciência, você ter a hombridade de reconhecer que errou e voltar e se consertar. A Bíblia diz que arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele gera dentro de mim e dentro de você uma tristeza. Essa tristeza faz com que você tenha aquele sentimento que você errou, que você falhou e que você precisa consertar, voltar a se reconciliar, a fazer o que é certo. Então, arrependimento necessita de 3 coisas. Quais são elas? Descartar o passado, fazer tudo de novo e voltar às raízes. Quando Jesus estava dizendo para essa igreja, ele disse: aonde você perdeu o teu primeiro amor? Quem você trocou pelo verdadeiro amor? Aonde você perdeu? Tem uma palavra no hebraico que se chama techuvá. Techuvá no hebraico quer dizer arrependimento. E esta palavra, techuvá no hebraico, ela traz 3 significados. O primeiro é retorno. O segundo, virar-se de direção. O terceiro, resposta. Primeiro, retorno. Segundo, virar-se de direção. O terceiro, resposta. O primeiro, retorno. O que isto quer nos dizer? Retorno é uma volta a Deus e a sua vontade. Retornar para Deus e para a sua vontade. Somos convidados a retornar ao começo, ao Gênesis, ao início de tudo. Somos convidados
a retornar para Deus e para a sua vontade. Somos convidados a retornarmos, a voltarmos a ser a imagem e a semelhança do nosso Criador. Então, quando Deus diz techuvá, arrependimento quer dizer volta-se para Deus. Mas para isso você precisa virar-se em direção. Ou seja, tu estava indo para um sentido, Ele manda você virar, voltar. O segundo é virar-se em direção. Então, eu estava seguindo um caminho, agora eu devo retornar. Retornar o quê? Para onde eu deixei. Virar-se é tomar um rumo diferente na vida. Até então eu estava seguindo aqui, mas agora eu percebi que estou errado, eu fiz errado, agi errado. Ele manda você virar. Volta para onde você errou. Terceiro lugar, é resposta. Deus, Ele sempre espera uma resposta. A todo o chamado de Deus, nós temos uma resposta. E esta resposta, ela é assim ou ela é não. Em Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Você entendeu que o terceiro lugar, voltar-se, dar uma resposta? Deus perguntou a Adão: onde vocês estão? Adão tinha que dar uma resposta a Deus. Ele tinha que dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu comi o fruto que eu não deveria ter comido. Eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi. Então ele tinha que dar uma resposta para Deus. Deus espera a minha e a tua resposta. Então, conversão significa mudar de direção. Um giro de 180 graus de uma pessoa acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos. É quando Deus nos desperta. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz: ouvir a voz de Deus. Segundo, se achegar a Ele. Aquele que se aproxima de Deus e crer que Ele existe, ele se torna um abençoador das suas promessas. Deus nos chama diariamente, mas às vezes nós já perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eli era um grande profeta do Antigo Testamento. E ele já estava bem de idade, além da visão fraca, ele já estava bem distante espiritualmente de Deus. Tanto que quando Deus falou com Samuel, e toda vez que Samuel chegava a ele e pensava que era ele que estava falando, o Eli só percebeu pela terceira vez que era Deus que falava com o pequeno Samuel. Quantas vezes eu e você já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós não conseguimos mais ouvir Deus falar? Nós adentramos na igreja e saímos da mesma forma que ali adentramos. Nós lemos a palavra e não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Deus precisa
despertar o nosso espírito outra vez. E Jesus está dizendo, te arrependa, volta à prática das primeiras coisas. Guarda bem o que você tem, para que ninguém te toma. A nossa fé, nós devemos guardá-la em Cristo Jesus. Eu não sei, meu amigo, meu irmão, o que tem tirado a tua sensibilidade da presença de Deus. Mas eu estou aqui para alertar a você. Nós precisamos estar ávidos à voz de Deus. Nós precisamos nos voltarmos a Ele. Quando eu falo em arrependimento, eu quero dizer que a cada dia nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. A cada dia nós precisamos voltar-nos para Ele. A cada dia nós precisamos nos achegar a Ele. A cada dia nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Deus e que nós precisamos e necessitamos da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Talvez você já há tanto tempo não tenha mais ouvido a voz de Deus, não tenha mais conseguido ouvir Deus falar com você. Mas nessa tarde, Deus está dizendo, muda de direção, muda a tua mente, para que tenha uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Arrependimento, a chegada à conversão, ela precisa ter 3 coisas: mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude. Precisamos ter 3 coisas: mudança de mente, mudança de direção e mudança de atitude. Somente quando a nossa mente é transformada, o mundo vai nos reconhecer que somos filhos de Deus. Quando nós deixamos o caminho que outrora era aprazível aos olhos do mundo e nos voltamos para Deus, o mundo vai ver em nós uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma ação diferente, aquela que nos aproxima do Deus Todo-Poderoso. Como você tem andado, como você tem agido. E essas mudanças, elas acontecem nas 4, digamos assim, partes ou vontades nossas. Em primeiro, no lado intelectual. Em segundo, nas nossas emoções. E terceiro, na nossa vontade. E quarto, na nossa consciência. O meu intelecto, o meu conhecimento, a minha sabedoria, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu busco, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ter o domínio, o equilíbrio das emoções. Eu preciso dominar as minhas emoções. Eu preciso deixar com que Cristo controle a minha vida. Você já viu que muitas vezes você consegue viver equilibrado, como diz os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, diz a Bíblia, que são a alegria, a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Muitas vezes falta-nos o domínio próprio. Muitas vezes falta-nos a mansidão. Muitas vezes falta-nos a brandura. E quando Cristo diz que nós somos parecidos a Ele, é quando nós somos nos frutos. Quando João veio anunciando o caminho, ele disse que nós deveríamos nos arrependermos e que nós precisávamos darmos frutos de arrependimento. Nós precisávamos ter a atitude de um homem e de uma mulher arrependido. Então, quando Cristo veio, aliás, quando João veio dizendo que ele era a voz que clamava no deserto,
anunciando a chegada do Messias, ele veio pregando o arrependimento. Quando Cristo veio, e o próprio João falou, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O próprio Cristo falou, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou. Mas para você alcançar o reino dos céus, você precisa de arrependimento. E arrependimento é a atitude de você deixar o passado, de você consertar, de você mudar de direção, de você seguir para frente e dar uma resposta ao chamado de Deus. Lembra-te da onde tu caíste. Ele diz, porque você abandonou o primeiro amor. Ele diz também, arrependa-te e olha, tenta procurar aonde você caiu e te arrependa e volta às primeiras obras, porque somente o arrependimento é que vai te levar ao céu. Cristo morreu, derramou seu sangue por mim e por você. Cristo morreu, pagou o preço do meu e do seu pecado. Mas esse perdão, essa absolvição, só nos é dada por meio de arrependimento. Por meio de arrependimento. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu preciso de perdão. Eu preciso reconhecer que sem Cristo eu não sou nada. Eu preciso e necessito dele para viver. Arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras, das primeiras coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, a Bíblia nos diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O homem e a mulher de Deus precisa haver uma mudança, precisa haver o novo nas suas vidas. E eu te pergunto, o que tem sido novo na tua vida? O teu cântico tem sido novo a cada manhã? A tua adoração tem sido nova a cada manhã? O prazer de você ler a palavra de Deus tem sido a cada dia? Nós não podemos perder o novo de Deus. Deus virá com avivamento. Deus virá com despertamento, desde que nós nos voltamos a Ele. Desde que conseguimos ouvir a sua voz. Desde que nos humilhamos a Ele. Desde que nos voltamos e damos uma resposta ao seu chamado. Ele te pergunta no dia de hoje, Ele te pergunta neste momento, aonde estás? Aonde você caiu? Ele te faz um convite, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Espero que a palavra de Deus tenha falado algo ao seu coração. Deus é aquele que se deixa achar. Deus é aquele que sempre está pronto para ouvir a nossa voz. Está sempre pronto para ouvir aquilo que nós temos em mente e no nosso coração. Ele é Deus. E como Deus, Ele fará todas as coisas. Que o Senhor te guarde e que o Senhor te sustente. Amém? Eu quero convidar você para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30, ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, próximo ao antigo Hospital da Criança, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio.
Eu, pastora Lili Zanetti, te espero ali todas as quartas-feiras, às 19h30, quando é o nosso culto da família. Você tem barreiras a ser quebrada? Você tem barreiras a ser vencidas? Vamos lá, te convido a estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30, com o grande culto, quebrando as barreiras. Propósito, quebrando as barreiras. E todos os domingos, às 19h, culto de adoração a Deus. Eu te espero lá. Tu és bem-vindo. Na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, próximo ao Hospital da Criança, um pouquinho antes, indo daqui ao Hospital do Centro, ao Hospital da Criança, do outro lado da rua, você vai encontrar a Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Ministério da Palavra, Comunidade Batista, te espero lá, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Espírito do Deus vivo, do Deus poderoso. Pai, nós te pedimos, desperta o nosso coração, desperta a nossa alma, o nosso ser. Coloca-nos de pé ante a tua presença. Desperta as nossas vontades, os nossos desejos, os quais sejam voltados para ti, os quais sejam voltados à tua obra. Espírito querido, nós clamamos a ti, meu Deus, meu Pai. Vem de encontro a teus filhos, vem de encontro a cada um. Pai, para que possamos ter a sensibilidade de ouvir a tua voz, e não somente de ouvir, mas atender e obedecer. Abençoa este irmão, esta irmã. Abençoa, Pai, essa pessoa que agora está aqui ouvindo, que está também diante de ti em oração. Eu coloco ela diante de ti. As necessidades, ó Pai. Que tu venha, Deus, suprir as suas necessidades. Que tu venha de encontro agora, Pai. Tira essa aflição, tira essa preocupação. Meu Deus querido, Deus amado. Deus, aquilo que está agitando, aquilo que está entristecendo, entra nesta casa com providência, entra nesta vida com providência. Eu creio que tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã, em o nome de Jesus. Amém e amém. E até a próxima semana, se Deus assim nos abençoar. Até lá. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.